Eu sou a professora de Física Beth Carvalho. O meu sinal é esse. Juntamente com a Vânia, nós vamos trabalhar hoje, vamos entender um pouquinho como funciona a corrente elétrica. Na aula de hoje, iremos compreender o conceito de corrente elétrica e sua unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades. Nós vamos compreender as diferenças entre corrente contínua e corrente alternada. Vamos ainda saber resolver problemas usando a relação quantitativa entre corrente elétrica, carga elétrica e tempo. Ainda vamos saber explicar a corrente elétrica como o fluxo de elétrons livres nos condutores metálicos devido à ação de um campo elétrico. Vamos lá? Inicialmente, nós vamos analisar um pequeno circuito elétrico. Esse circuito é constituído por uma lâmpada, por uma chave interruptora que pode ligar ou desligar o circuito ou uma parte desse circuito. É composto ainda por fios condutores e é composto, neste caso, por uma pilha que funciona como a fonte geradora da energia elétrica, e ali representados os seus polos, positivo e negativo. Ao ligarmos a chave interruptora, imediatamente essa lâmpada vai se acender. Isso acontece porque uma corrente elétrica começa a percorrer todas as partes desse circuito. Bem, mas o que acontece dentro daquele fio condutor? Essa corrente elétrica, como ela funciona? Bem, terceiro ano, nós vamos entrar dentro de um pedacinho desse fio condutor e vamos entender o que está acontecendo. A representação de um pedaço do fio condutor. Nós sabemos que os condutores possuem os elétrons livres, que são elétrons que estão fracamente ligados ao núcleo do átomo. Esses elétrons possuem muita mobilidade, então eles se movimentam muito facilmente. Esses elétrons possuem uma energia cinética, já aprendemos lá com relação à temperatura, e esses elétrons vão se movimentar em direções e sentidos aleatórios na ausência de corrente elétrica. Ao acionarmos a chave, passa a agir um campo elétrico neste fio condutor. Lembrando que nós já estudamos campo elétrico. O campo elétrico, ele vai do polo positivo ou da carga positiva em direção à carga negativa. E aí o que vai acontecer? Os elétrons que estão se movimentando serão atraídos pelo polo positivo, porque cargas de sinais contrários, como vocês sabem, elas se atraem. Esses elétrons livres serão também repelidos pelo polo negativo, porque cargas de mesmo sinal se repelem. Então, aparece a chamada corrente elétrica real. Por que real? Porque os elétrons estão se movimentando e a gente sabe que são esses elétrons livres que se movimentam. Bem, existe também a chamada corrente convencional. Se a gente imaginasse cargas positivas se movimentando nesse mesmo fio condutor, essas cargas positivas seriam repelidas pelo polo positivo e seriam, ao mesmo tempo, atraídas pelo polo negativo. Bem, cargas positivas se movimentam? Sabemos que não, porque elas estão fortemente presas ao núcleo do átomo. Porém, surge a ideia de corrente convencional. Temos aí a diferença, terceiro ano. Corrente elétrica real. Na corrente elétrica real, a corrente vai ter o mesmo sentido no movimento dos elétrons livres no fio condutor. A corrente sai do polo negativo da fonte geradora e entra no polo positivo. A corrente elétrica convencional, por sua vez, ela tem sentido contrário ao sentido do movimento dos elétrons.
Lembrando, cargas positivas elas não se movimentam, certo? Porém, a corrente convencional tem sentido contrário ao movimento dos elétrons, mas tem o mesmo sentido do campo elétrico no interior do fio condutor. Então, a corrente vai sair do polo positivo da fonte geradora e entrar no seu polo negativo. Uma informação importante: quando o exercício, você vai estar fazendo aí o Enem, você vai fazer outras provas, concurso, as provas lá na sua escola, quando não diz qual é a corrente a ser utilizada naquela situação, utiliza-se a corrente convencional. Tem mesmo sentido do campo elétrico e a corrente sai do polo positivo e entra no polo negativo da bateria ou da fonte geradora. E então, qual será a definição de corrente elétrica? A corrente elétrica, ela pode ser definida, então, como movimento ordenado de elétrons dentro de um fio condutor ou dentro de um circuito. Claro que devido ao campo elétrico gerado pela fonte geradora de energia. Corrente contínua. Existem dois tipos de corrente. Existe a corrente contínua. Na corrente contínua, os elétrons se movimentam sempre no mesmo sentido. Não há alteração no sentido do movimento dos elétrons. A corrente contínua, ela vai ser gerada por uma pilha, por uma bateria, e vimos, qual é o sentido desta corrente. A corrente alternada é aquela corrente cujo fluxo de elétrons altera o seu sentido periodicamente. A corrente alternada é a que vai chegar nas nossas casas através da rede de distribuição elétrica. Na maioria dos países, a corrente alternada ela tem uma frequência de 60 Hz. O que seria isso? O ciclo ele vai se alternar 60 vezes durante um segundo. E como fazemos o cálculo da intensidade da corrente elétrica que atravessa um circuito? Vamos retornar para dentro daquele fio condutor que está sendo percorrido por corrente elétrica. Então, temos carga se movimentando. Vamos imaginar que pegamos esse fio condutor e fizemos um corte na sua seção transversal. Seccionamos este fio. Essa parte em azul representa justamente esse corte, essa seção transversal. Podemos perceber que os elétrons livres vão se movimentar por todo o fio condutor e vão atravessar a área dessa seção transversal. Bem, a intensidade da corrente elétrica é determinada, então, pela quantidade de carga elétrica que atravessa a área da seção transversal por unidade de tempo. Então, retomando, temos um corte, uma seção transversal, vamos determinar qual a quantidade de carga que está atravessando essa área em uma unidade de tempo. E aí nós vamos ter a intensidade da corrente elétrica. Então, I representa a intensidade da corrente elétrica. Q ou delta Q representa a quantidade de carga elétrica que está atravessando aquela área de seção transversal. E T ou delta T representa um intervalo de tempo durante o qual aquelas cargas estão atravessando esta área. No Sistema Internacional de Unidades, nós vimos que a unidade de carga elétrica é o Coulomb. A unidade de tempo é o segundo. E a unidade de corrente elétrica é o ampere, representado pela letra A maiúsculo. E aí vem uma curiosidade, terceiro ano. Quando a gente fala em unidades, se a unidade ela está fazendo referência ao nome de um cientista, Coulomb, Watt, Joule,
Newton. Quando escrevemos por extenso, escrevemos com letra minúscula, porém, o seu símbolo ele vai ser com letra maiúscula. 1 ampere, então, equivale a 1 coulomb por segundo. Relembrando que o ΔQ é igual a N vezes E. Q é a quantidade de carga elétrica, N é o número de elétrons que está atravessando a área da seção transversal e E é a carga elementar, que é o módulo da carga de um próton e o módulo da carga de um elétron. O valor de E não se altera, é aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Vamos agora fazer um exemplo? Vamos lá. Exemplo 1. Esse exemplo foi retirado lá do PET de vocês, da semana 1, PET 3. Determine a intensidade de corrente elétrica que percorre um fio condutor, sabendo que, durante um intervalo de tempo de 2 segundos, esse condutor foi atravessado por um total de 4 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Dado E, que é a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Bem, quando vamos fazer uma atividade de física, resolver um problema de física, a primeira coisa que a gente tem que fazer é extrair os dados do problema. Fica muito mais fácil, facilita demais a sua resolução, certo? Terceiro ano, sem preguiça. Às vezes você acha que vai ficar mais rápido, mas não fica mais fácil, tá? Organiza as suas ideias dentro do cérebro. Então vamos lá. Então, durante um intervalo de tempo, ΔT, de 2 segundos, esse condutor foi atravessado por um total de 4 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Então, N, que é o número de elétrons, 4,0 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Foi dado o valor da carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs e nós queremos saber o valor da corrente elétrica. Certo? Então, nós temos que intensidade da corrente elétrica é a relação entre a carga que atravessa a área da seção transversal e o intervalo de tempo para que isso ocorra. Como Q é igual a N vezes E, temos então que I vai ser igual a N vezes E dividido por T. Então, corrente elétrica, número de elétrons, vezes a carga elementar dividido pelo tempo. I é igual a 4 vezes 10 elevado a 20 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 sobre 2. I vai ser igual a 4 vezes 1,6, 6,4. 10 elevado a 20 vezes 10 elevado a menos 19. Multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Soma algébrica, levando em consideração o sinal. 20 menos 19, 1. Então, 10 elevado a 1 sobre 2. E vai ser igual a 6,4 dividido por 2, 3,2 vezes 10. Então, I vai ser igual a 32 amperes. Pronto. Está aí resolvido. Então,
Letra D, 32 amperes. Exemplo 2. Exemplo 2. Então, nós observamos que a resposta 6 coulombs. Voltei, gente, desculpa. Tem problema, vamos repetir. Apertei o botão errado. Volta lá então, professor. Aí mesmo. É aqui mesmo, é aqui mesmo. Exemplo 2. Então, a resposta é letra A. A carga é igual a 6 coulombs. Bem, esses exemplos estão lá no seu PET 3, na semana 1. Releia, retome, faça os exercícios, estude, tire as dúvidas com seu professor. E na aula de hoje, nós aprendemos corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Lembrando a definição, corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons devido à ação de um campo elétrico. Nós aprendemos sobre corrente real e sobre corrente convencional. A corrente real, ela tem o mesmo sentido dos elétrons livres. A corrente convencional tem sentido contrário ao movimento dos elétrons livres. Porém, a corrente convencional tem o mesmo sentido do campo elétrico no interior do fio condutor. Se o exercício não diz qual é a corrente, corrente convencional. Aprendemos ainda que a corrente pode ser contínua ou alternada. A corrente contínua não altera o sentido do movimento dos elétrons, porém, na corrente alternada, o sentido do movimento dos elétrons livres ou o sentido do movimento das cargas vai se alternar com uma frequência, para nós, de 60 Hz ou 60 ciclos por segundo. Entendemos também como é feito o cálculo da intensidade da corrente elétrica. Lembrando, intensidade da corrente elétrica é a relação entre a quantidade de carga que atravessa a área da seção transversal de um fio condutor e o intervalo de tempo para que isso ocorra. Vimos também que a unidade de corrente elétrica no Sistema Internacional de Unidades é o ampere. Obrigada! Bons estudos! Releia, faça suas atividades, tire a dúvida com seus professores e até a próxima aula.